No atual cenário de crise que o país vive, com queimadas ocorrendo em diversas regiões e a notória incompetência demonstrada por Lula e Marina Silva, o governo federal tem feito anúncios que sugerem confiscos de propriedades onde há ocorrências de fogo e a criação de uma autoridade climática para combate à mudança do clima. São anúncios que estão merecendo total repulsa da sociedade, até mesmo em razão da falta de medidas reais e eficazes por parte do executivo para combater a situação. Lula, mesmo antes de assumir, adotou a pauta ambiental como discurso para ter protagonismo internacional. Agora, o petista se vê pressionado diante dos recordes de queimadas e suas consequências, que vão de corredores de fumaça a chuva preta e ar poluído, afetando diversos estados, mesmo onde há poucas queimadas. Parece óbvio que o tema não é tratado como prioridade pela gestão petista. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Coppola, o brasileiro é tolerante com crimes ambientais? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, o brasileiro, eu não sei. A ministra do Meio Ambiente, provavelmente. O governo Lula, com certeza. De outra forma, Lula e Marina não teriam batido o seu próprio recorde de queimadas, nem compactuado com o corte no orçamento de 2024 do IBAMA para combate a incêndios. Aliás, uma das características de gestores públicos incompetentes é que, diante de uma crise, eles se colocam como meros comentaristas da situação e não como solucionadores do problema. Prova disso é que até um antigo companheiro, amigo e partidário de Lula da Silva, indicado para o STF, se achou no direito de interferir nas políticas ambientais do governo petista. Manchete da CNN Brasil de agosto. Dino dá 15 dias para governo reforçar combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia. Decisão intima ministros a avaliarem a abertura de crédito extraordinário para custear medidas. Independentemente da falta de ação do governo Lula, o fato é que nos últimos 22 anos o PT administrou esse país por 16 anos. E nos 6 anos em que esteve aí na oposição, a responsabilidade por qualquer sinal de fumaça era sempre do governo e do governo federal. Talvez aí também de um suposto desmonte nos órgãos ambientais, eles adoram falar isso. Passam alguns meses e agora a culpa é da instabilidade climática, é de incêndios criminosos, coordenados aí pelos vilões do ogro-negócio. Mas essa narrativa está muito difícil de colar. Apesar dos belíssimos discursos em defesa do meio ambiente, os recordes de queimadas, mais uma vez, são registrados com Lula e Marina juntos no poder. Vamos aqui às manchetes da CNN Brasil. Maio de 2024. Com redução no combate, incêndios na Amazônia brasileira batem recorde no início de 2024. Junho de 2024. Brasil bate recorde de queimadas no primeiro semestre de 2024, diz estudo. Agosto. Julho de 2024 bate recorde histórico de focos de incêndio no Amazonas, aponta INPE. E aí agora em setembro, Brasil perdeu uma Paraíba em queimadas só em agosto, diz MAP Biomas. Então, quando nós falamos em políticas ambientais, políticas agrícolas, políticas de povos originários, o governo petista coleciona ainda outros recordes que vão na contramão das suas belas narrativas e não tem nada a ver com o clima. Folha de São Paulo, fevereiro de 2024. Terra Yanomami tem 363 mortes registradas no primeiro ano do governo Lula e supera 2022. Olha só. Folha de São Paulo de novo, abril de 2024. Registro de conflitos no campo batem recorde no primeiro ano sob Lula, aponta relatório. Comissão Pastoral da Terra contabiliza a maior quantidade de ações de pistoleiros na última década. Ou seja, qualquer que seja o critério, o governo Lula é um desastre em termos de políticas ambientais. E, para variar, existe aí um divórcio absoluto entre o que os petistas pregam e o que eles fazem. Olha só, o que dizia o senhor Lula da Silva em junho de 2023, querendo impressionar autoridades europeias com a sua mania de querer ser insensado. Não precisamos derrubar nenhuma árvore para plantar soja, milho, cana para criar gado. Uma árvore em pé vale muito mais do que uma árvore derrubada. Tá, corta para a realidade. O Globo, 11 de setembro.
não é? Essa semana. Ministros de Lula enviam carta à União Europeia pedindo a não implementação de lei antidesmatamento. O Globo teve acesso à carta que chama a nova lei de unilateral, punitiva e discriminatória. E é mesmo. No ano passado, o Brasil vendeu 46 bilhões ao bloco europeu. Com a lei, há impacto potencial de 14 bilhões. Não é uma lei antidesmatamento, essa lei europeia, é uma lei de protecionismo comercial travestido de ambientalismo. Uma medida que impede, inclusive, a compra de grãos de propriedades que seguem à risca o nosso rigoroso Código Florestal. Mas, enfim, o esquema do Lula é outro. Ele fala o que os europeus querem ouvir, ele faz um book de fotografias com Emmanuel Macron, ele terceiriza as suas responsabilidades. Então, se o brasileiro é tolerante com crimes ambientais, isso começa lá na hipocrisia desse governo petista. Peguemos a escolha de presidente da República como referência neste século. Foi eleito lá no início o candidato do PT, que prometeu acabar com a fome, fez o Fome Zero. Com isso, convenceu o Brasil e o mundo com essa propaganda. Virou celebridade no mundo por acabar com a fome no Brasil. E agora, o candidato mesmo, né, o candidato da época, e agora presidente, e o seu partido, né, que ficaram no poder a maior parte desses últimos 21 anos, eles próprios dizem que tem 33 milhões de famintos no Brasil. Quer dizer, eles estão passando o atestado de que foi um fracasso Fome Zero. E foram escolhidos pelos eleitores. Né? Essa é a questão. A ingenuidade dos eleitores, isso é imperdoável. A hora de eleger, o sujeito tem que pensar 1000 vezes. Né? E agora vão fazer isso em outubro. Os poderosos da política julgam que todos os eleitores são tuteláveis, são massa de manobra, que não pensa, não reflete, é fácil de ser conduzida. É isso. Enquanto forem carentes, vão ser atendidos com Bolsa Família e auxílios afim. Então tem que manter essa carência, para que eles continuem necessitados de Bolsa Família. O auxílio verdadeiro, patriótico, ajuda até que a pessoa possa andar com as próprias pernas e viver com seu próprio trabalho. Porque, como canta Luiz Gonzaga, né, a esmola humilha o cidadão e vicia. Pois é, aí o governo é tido como pai bonzinho e nem sequer pensam que de onde é que vem o dinheiro? Né? Esses tutores que fazem isso, para reforçar o vínculo, só para lembrar, vínculo, no latim, é corrente. Isso é vínculo. Acorrenta as pessoas. Para reforçar o vínculo, usam o ensino escolar para catequizar as crianças em sua religião ateísta e materialista. Alienar para conduzir, para tutelar. Eu acabo de ver nas redes sociais que muitos jovens perguntaram depois do 7 de setembro o que se comemora em 7 de setembro. Não sabem. Nunca ouviram falar na independência do Brasil. Gente. Então, já tomaram os votos de hoje e estão tomando as mentes de amanhã. Aquilo que o poder político faz desde que o Brasil existe, o Poder Judiciário percebeu que também pode fazer e está se empoderando. Testou na pandemia, cancelando direitos e garantias fundamentais, todo mundo obedeceu. Aí passou a investigar seus críticos, bloquear seus canais, bloquear as contas, caçar-lhes os passaportes e prendê-los. O direito de manifestação ficou sob censura. Deputados e senadores passaram a ser violáveis por suas palavras. E todo mundo ficou quieto. Hoje, essa tutela provém dos 3 poderes. Né? A tutela do Poder Executivo, qual é? Da Bolsa Família. Eu sou seu tutor. Eu alimento você para conduzir você. E a tutela do Legislativo?
é a omissão, é o enfraquecimento do maior poder. Está cedendo a tutela a outros. Porque esses é que são os representantes, os do Congresso Nacional. Todo mundo ficou quieto e hoje, né, isso foi digerido como natural, normal e vão nos domesticando. Último parágrafo. Não é chocante tudo isso? Parece ficção, mas é realidade. Estamos nesse processo de domínio. Parece 1984, do George Orwell. Mas também parece, e temos que evitar, que o futuro seja de A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, em que os Morlocks acabam por dominar os Eloys, ingênuos bonzinhos que não perceberam enquanto cediam suas liberdades. No dia 7 de setembro último, uma parte desses Eloys saiu para as ruas, mobilizados pela voz digital libertadora. A verdade que liberta está carecendo de vozes que saibam argumentar bem, além de gritar.